Olá, meus amores, como que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, eu espero que aí também esteja. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, na verdade eu quero dar algumas dicas de como que você pode evitar ter o corte químico. Como vocês sabem, eu tenho um corte químico nesse momento, estou em processo de recuperação do corte químico. E foi uma coisa que mexeu muito com a minha autoestima, porque eu sempre cuidei muito bem do meu cabelo, desde quando eu aprendi a lidar com ele, inclusive. E é uma coisa que mexe, de fato, com o psicológico da gente. Porque o nosso cabelo, ele faz parte da nossa estética. Estar bem com a nossa estética é trazer autoestima, e ter autoestima é ter qualidade de vida. Então, se você acha que, quanta frescura por causa de um cabelo, esse vídeo não é pra você. Mas pra você que se importa com a sua imagem, com o seu cabelo e que cuida do seu cabelo, eu quero que você fique até o final e que vocês sigam essas dicas, porque eu estou dando com todo o meu coração, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Já tem um vídeo aqui de como que acontece o corte químico e o que ele é. Nesse vídeo em especial, dá até pra vocês notarem um pouco do meu corte químico. Eu tô com um rabo de cavalo baixo, e essas mechas aqui do meu cabelo, elas não alcançam o rabo de cavalo. Também porque eu tenho um corte de cabelo curto, meu cabelo ele é cortado como um long bob, chanel de bico, eu não lembro qual foi o corte que eu fiz, mas ele é curto. Também, né, por conta do corte químico, se vocês repararem, a gente tem alguns fiozinhos aqui, eu já passei laque, inclusive, mas que eles estão soltos por conta desse corte químico. Então, vamos às dicas. Primeira dica que eu dou é: conheça a estrutura e o fio do seu cabelo. Por quê, Tiene? Eu sei que muitas de nós, eu, por exemplo, comecei a alisar o meu cabelo com 12 anos. Muitas de nós nem sabemos qual é o nosso fio de cabelo, qual é o tipo de cabelo que a gente tem. Se é um 3B, se é um 3C, se é um 4A, se é um 2B. Inclusive, essa tabelinha de tipo de cabelo é uma coisa um pouco mais recente. Eu, pelo menos, tive conhecimento uns tempos pra cá. Faz mais ou menos uns 7 anos que eu tenho conhecimento sobre a tabela de cabelo, sobre os tipos de cabelo. Porém, eu aliso meu cabelo desde os 12 anos. Então, é uma conta que não fecha. O que eu dou é, se você tiver como, deixe o seu cabelo crescer aí pelo menos uns 6 dedos, seriam umas 2 progressivas, um intervalo de uma progressiva, de um alisamento é de 3 meses, então você fica aí 6 meses sem alisar, pra você conhecer, ter mais ou menos a noção de qual é o tipo do seu cabelo. Porque isso vai te ajudar a encontrar produtos melhores para o seu cabelo, melhores produtos para o seu cabelo, e também para você entender qual é o melhor alisamento para o seu cabelo. Por quê? O seu cabelo, ele pode até ser um 2C um 3C com 4A. Mas será que o melhor tipo de alisamento para o seu cabelo é uma progressiva ou um relaxamento? Ou somente uma selagem? O seu cabelo, ele é fino ou ele é grosso? Ele tem uma facilidade de quebrar ou ele é mais resistente? Então, tudo isso vai te fazer conhecer melhor o seu cabelo e vai te direcionar melhor para uma química. Segunda dica: evite ficar mudando de química. Eu, por exemplo, uso somente progressiva sem formol. Sempre pedi para usar progressiva sem formol no meu cabelo. Mas, mesmo usando somente progressiva sem formol, a composição de um produto para o outro pode diferenciar. E essa composição pode trazer um corte químico, mesmo sendo de uma progressiva sem formol A para uma progressiva sem formol B. Então, tente não mudar de produto na hora do seu alisamento. Converse com seu cabeleireiro, converse com um profissional para você ter uma garantia de que ele não vai mudar a química do seu cabelo. Etienne, mas o meu cabeleireiro falou que a progressiva estava muito cara, que a progressiva não dava mais para ele comprar, que não sei o quê.
Se você tiver condições, pergunte para ele quanto que é a progressiva e compre você o produto, peça para o fornecedor dele entregar e se responsabilize pela compra do produto. E, se possível, abater uma parte desse valor, porque produto de cabeleireiro é caro, o valor desse produto para alisar o seu cabelo. Se você não tiver condições e o cabeleireiro falar assim, olha, eu mudei a progressiva porque não tinha como eu comprar mais, que não sei o que, saiu de linha. Exija um teste de mecha. E essa vai ser a terceira dica. Sempre exija o teste de mecha. Exija o teste de mecha, porque você não sabe se o seu cabelo vai aguentar. O teste de mecha, eu acredito de verdade que o teste de mecha ele deveria ser obrigatório, que deveria existir uma lei para que o cabeleireiro fizesse o teste de mecha nos clientes. De verdade. Porque o teste de mecha, ele salva tanta coisa e as pessoas insistem em não fazer o teste. Dentro dessa terceira dica, eu quero dar alguns pontos para vocês. Eu até posso fazer um vídeo mais detalhado falando do teste de mecha. O teste de mecha, ele tem que ser feito antes do lavatório, depois do lavatório e em 3 pontos da cabeça. Aqui no início, no meio e aqui na perto da sua nuca. Por quê? Nós temos, a maioria de nós temos estruturas diferentes de fio na cabeça. Então, uma menina pode ter no cabelo fio 3B, mas também pode ter fio 4A. Isso é extremamente comum. Só que você precisa entender se o seu cabelo vai aguentar aquela química em toda a sua extensão. Porque, inclusive, o corte químico ele pode acontecer somente em uma parte da cabeça. Não necessariamente ele acontece em toda a sua cabeça, em todo o couro cabeludo. O meu, por exemplo, ele se estendeu dessa parte aqui e no meio. Então, exija o teste de mecha. Teste de mecha não pode ser cobrado. Se o cara te cobrar o teste de mecha, você levanta e sai da cadeira dele. Porque isso já é uma indução, ele já tá te conduzindo a não fazer o teste de mecha e tá te fazendo correr risco. Eu não quero correr risco, ainda mais pagando pra correr risco. E se ele não vai recuperar meu cabelo? Quarta dica que eu dou é, assim como você tem que evitar ficar trocando de produto, evite ficar trocando de profissional. Evite. Se você já tá com um profissional que te passa confiança, continua nele ali. Ai, Etienne, mas ele cobrou caro, ele tá aumentando muito o preço. Uma que aquele provavelmente é o principal sustento dele. Então, ele tem que ter formas de conseguir esse sustento e é cobrando pelo serviço. Outra que ele tem que acompanhar o mercado. Se os produtos estão aumentando de preço, consequentemente, o preço dele também vai aumentar. E aí, cabe a você se adaptar ao preço daquele profissional. Ai, mas eu não tenho condição de pagar. Conversa, tenta ali parcelar, passa no cartão, divide, mas evita ficar mudando de cabeleireiro. Caso não tenha como, você vai mudar de cabeleireiro porque, sei lá, você mudou de estado, aí você volta na dica 3, pede para ser passado um produto da sua preferência, né? Seja a progressiva sem formol ou um relaxamento, sei lá, tipo guanidina. Se você já passa guanidina, exija um produto que também seja a base de guanidina e exige o teste de mecha. Eu sempre vou entrar nessa tecla. Exija o teste de mecha. Exija. É o seu, deveria ser o seu direito, né? Exigir o teste de mecha. Quinta dica é: faça cronograma capilar. Nós que temos o cabelo quimicamente tratado, temos por obrigação fazer um cronograma capilar. Por quê? O nosso cabelo, ele já é ali agredido por conta da química. Ele é agredido, gente. Você tem uma coisa natural, você taca alguma coisa para mudar a estrutura do seu cabelo, para mudar a cor do seu cabelo, é uma agressão. E você tem que cuidar para que essa agressão tenha um resultado bonito. Então, você tem que fazer um cronograma capilar, entender qual a maior necessidade do seu cabelo. Exemplo, meu cabelo tá quebrando. Qual é a maior necessidade dele? Reconstrução. Mas ele também é muito seco, então eu tenho que cuidar ali de uma hidratação. Ah, mas ele, ao mesmo tempo que tá muito seco, ele tá muito ressecado. Nutrição. Você tem que fazer um cronograma capilar, uma tabela ali para seguir certinho, para o seu cabelo ser quimicamente tratado, ser bonito e se caso ainda assim aconteça o corte químico, ele vai prevenir, o cronograma capilar, ele previne o corte químico e também te ajuda a recuperar se caso ainda assim aconteça o corte químico. Sexta dica:
invista em bons produtos. Não adianta nada você investir para continuar ali no mesmo cabeleireiro que tá cobrando mais caro, que aumentou o valor, se você não investir em bons produtos. Se você não investe em bons produtos, o seu cabelo ele não vai ficar bonito, você vai achar que é problema do cabeleireiro que não tá sabendo fazer. Você vai ver que a sua progressiva não dura muito e muito provavelmente, como o seu cabelo vai estar danificado por falta de hidratação, nutrição, reconstrução, você vai acreditar que a química não tá durando. Quando, na verdade, você tá colocando na progressiva ou no relaxamento a responsabilidade de tratar o cabelo. Química não trata cabelo. Química somente vai mudar ali a estrutura do seu fio. E pessoas como nós que temos o cabelo alisado, precisamos investir em bons produtos para que o nosso cabelo se recupere, como eu disse para vocês no vídeo anterior. Não adianta comparar um potão da Scala com um pote de hidratação da Eudora, por exemplo, porque o pote da Scala ele não vai ter em quantidade os ativos necessários para hidratar, nutrir ou reconstruir o seu cabelo, comparado com uma química de tratamento, com uma máscara de tratamento. Máscaras de tratamento geralmente são mais caras, justamente por terem mais aditivos necessários para a recuperação do seu cabelo. O que são aditivos, Etienne? Por exemplo, você comprou ali uma máscara de reconstrução que está dizendo que tem queratina. Então, quando você paga mais caro numa máscara de reconstrução, você vai ver ali no rótulo dela que a quantidade, não vai ver no rótulo dela, mas você vai saber que a quantidade do ativo queratina, ela é maior numa máscara da Eudora, da Boticário, da Vela, do que numa máscara da Scala. Por quê? Quanto mais ativos tiver uma máscara, mais consistente e mais cara é a produção dela. Então, mais caro é o preço de mercado. Quanto menos tem ativos, mais barata e acessível ela é. Porém, ela tem menos ativo, menos ela vai agir no seu cabelo. Então, você tem que investir em máscaras que tenham mais ativos. Marcas excelentes, marcas reconhecidas no mercado para tratamento de cabelo. Já mostrei para vocês aqui num outro vídeo, mas eu posso gravar mais detalhadamente como que a gente faz para intercalar máscaras de boas marcas, né, de marcas com mais ativos, marcas que dão mais resultados, com máscara com médio e menos ativos. Porque eu sei que é complicado, pelo menos pra mim é complicado, em toda lavagem eu querer usar a minha máscara que foi cara, porque quando aquele produto eu vou ter que repor e às vezes é caro, a gente tem mais contas, então a gente faz uma intercalagem, a gente intercala o cronograma capilar entre a máscara de bom resultado, de médio resultado e de baixo resultado, como de máscara de tratamento e máscara de manutenção. A sétima dica que eu dou é respeite o tempo de pausa. Claro que isso também vai depender muito do seu cabeleireiro em se responsabilizar de fazer ou não ali o seu procedimento, se você tá respeitando ou não o tempo de pausa, se ele se responsabilizar, e se você quiser não seguir essa dica, depois não me diga que você não foi avisada. Por quê? O nosso cabelo, quando ele tem química, ele consequentemente, na parte que tem química, ele fica um pouco mais frágil. E a nossa raiz, ela cresce natural, obviamente, e ela é mais forte que o resto do cabelo que tem química. A raiz natural, ela é mais forte que o cabelo que não tem química. Se você passa química nessa parte do cabelo que já tem química, a parte do cabelo alisada que já tem química, você vai e coloca outra química por cima sem respeitar o tempo de pausa, sem dar ao profissional, ao cabeleireiro um espaço para trabalhar, o atrito, o acúmulo de química ali naquele fio, a fonte de calor naquele fio, porque durante o processo químico é necessário uma boa fonte de calor, pode trazer sim um corte químico e bem grave pro seu cabelo por não respeitar o tempo de pausa. Então, assim, se você é uma menina que alisa o cabelo e assim como eu tenho um cabelo que cresce muito rápido, use o cronograma capilar para te ajudar a diminuir a sua raiz. Use touca de cetim para ali alinhar os fios e também dar uma ajudada no volume da raiz, ou touca de Nero.
E também use bastante reparador de pontas para fortalecer a parte do seu cabelo que já tem química contra a parte da sua raiz que tá natural. Sempre respeite o tempo de pausa para dar ao seu profissional, ao cabeleireiro, um espaço para trabalhar e para dar tempo do seu cabelo se recuperar e estar pronto para uma próxima química. Gente, cuidem do cabelo de vocês, tá bom? O corte químico, ele não é fácil. Ele é algo que pode literalmente mexer com o seu psicológico, mexer com o seu bolso, com a sua autoestima. E ninguém quer isso, eu muito menos, porque eu estou passando por isso e só eu sei tanto que eu estou passando para me recuperar desse trauma, porque realmente é um trauma. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, demonstre aqui de alguma forma. Deixem perguntas, deixem sugestões do que vocês querem ver aqui. E até o próximo vídeo.